Afinal, por que a trilogia sequel de Star Wars dividiu tanto os fãs? Será que a gente só criou expectativa demais? Ou existem falhas reais que quebraram a lógica da saga? Como é que um filme que era pra ser tão épico consegue passar uma sensação tão forte de ter sido escrito completamente no improviso? Pois é, hoje a gente vai abrir a caixa preta das sequels e vamos dissecar os furos de roteiro, as conveniências e aquelas decisões de narrativa que bagunçaram a coerência de uma das sagas mais amadas da cultura pop. A verdade é que a galáxia muito distante de Star Wars nunca esteve isenta de críticas. Cada trilogia teve seus pontos sendo levantados, até mesmo a trilogia clássica. Mas muito além de gostar ou não da saga, a verdade é uma só. Na trilogia sequel, faltou planejamento. Essa falta de conexão entre os filmes não só prejudicou uma nova história, como desvalorizou todo o sacrifício que a gente viu na trilogia original. Entender onde eles erraram é entender como se deve respeitar a base de um universo. Para facilitar, eu dividi os maiores tropeços da trilogia sequel em 4 partes, então vamos começar. O primeiro é o furo dentro da política e também uma logística difícil de acreditar. Uma das coisas que mais incomoda nas sequels é como eles se recusaram a explicar o estado atual da galáxia. Depois que o Império caiu, a lógica era que a Nova República governaria e manteria a paz, mas do nada a gente tem a Primeira Ordem, um exército gigantesco com grana infinita e tecnologia de ponta. Enquanto isso, os nossos heróis, que são a Resistência, estão lutando com naves sucateadas. E o filme nunca explica quem banca os vilões ou por que o governo oficial não tem um exército próprio. Claro, isso acabou sendo explicado tempos depois em outras séries, como por exemplo, o fato da Nova República adotar uma política mais pacifista e ir aos poucos diminuindo seu poder bélico, o que é um grande erro estratégico. Mas de qualquer jeito, exigir que o público leia dezenas de livros ou assista mais séries só para entender o básico do filme já conta como um grande erro de roteiro. E essa bagunça logística não para por aí. No momento de desespero, a Leia pede ajuda para a galáxia inteira e ninguém responde. A Resistência parece ter morrido ali. Só que no filme seguinte, o Lando aparece do nada com a maior frota estelar da história. E ninguém construiu essa união na tela. A frota só aparece porque o roteiro precisava de uma salvação na última hora. E vamos combinar, você realmente acha que a galáxia inteira não ia escutar o pedido de ajuda da Leia, uma das grandes heroínas da rebelião contra o Império? É difícil de acreditar. Já do lado dos vilões, é ainda mais absurdo. No final, a gente descobre milhares e milhares de Star Destroyers lá em Exegol, e cada um deles tem o poder de uma Estrela da Morte de destruir um planeta. Construir uma frota dessas exigiria o dinheiro e o trabalho de centenas de sistemas solares. Mas o roteiro finge que isso tudo é normal e ainda resolve tudo com a maior preguiça de todas. Para derrotar essa frota invencível, é só destruir uma única antena, reduzindo uma guerra galáctica em escalas nunca antes vista a uma mecânica de videogame antigo. E mais uma vez, repetindo a mesma coisa que a gente já viu no episódio 4, já viu no episódio 6, vimos no episódio 7 e agora novamente. Uma solução muito simplória para um problema gigantesco. O segundo ponto que eu levantei aqui é o fato deles reciclarem e descartarem os vilões. O jeito que eles lidaram com os vilões é o exemplo perfeito de como não se planejar uma trilogia. Primeiro, eles apresentam o supremo líder Snoke, aquele cara sinistro, cheio de mistério, que parecia o herdeiro natural do lado sombrio, com muitas teorias falando que ele poderia ser o próprio Darth Plagueis que havia sobrevivido, que é muito interessante. E sem explicar de onde ele veio ou o que ele queria, eles acabam matando o Snoke como um plot twist, que é até interessante, e colocando o Kylo Ren como o grande vilão da trilogia, só para no próximo filme ele ter uma redenção. E no último filme, claro, tem a explicação de que o próprio Snoke era apenas um clone, um receptáculo do próprio Palpatine. Ou seja, todo aquele mistério não era uma narrativa, mas sim uma falta de ideia, uma falsa promessa. E para tapar esse buraco do Snoke, eles acabaram trazendo Palpatine de volta, algo que não havia sido planejado desde o início. O maior vilão da saga, o cara que manipulou tudo, volta à ação e sua volta é meio que explicada no letreiro de abertura do filme. E é justificado com a infame frase "de alguma maneira Palpatine retornou". Algo que novamente só seria explicado anos depois em séries,
filmes e livros. Mas pra mim o pior de tudo é a maneira com que ele morre. A gente tá falando de um dos Lord Sith mais brilhantes, praticamente imortais da saga, mas na terceira vez ele comete o mesmo exato erro. Ele não aprende. Pra um cara tão inteligente ter feito tudo aquilo, ele é meio burro no final das contas. Ele solta os relâmpagos da força no sabre da Rey, exatamente como ele fez contra o Mace Windu, que foi o que acabou fazendo com que ele perdesse aquele duelo. Repetir esse mesmo truque só mostra o quanto a criatividade faltou na hora de fechar a saga Skywalker. O terceiro ponto é aquela maldita adaga. A busca pelo caminho de Exegol traz o momento mais absurdo de toda a franquia. Tudo gira em torno de achar os destroços da segunda Estrela da Morte. O problema é que no final de Retorno de Jedi, a gente viu que a estação espacial virou poeira cósmica. Não sobrou nada, aparentemente. Mas décadas depois, lá estão os destroços gigantescos da Estrela da Morte em uma das luas de Endor, incluindo a própria sala do trono do Palpatine, com as janelas e vidros intactos. E o roteiro basicamente pede para você ignorar a física de tudo que você já assistiu. Mas a coisa só vai piorando por causa dessa tal adaga Sith. Os personagens acham uma antiga faca e a lâmina dela tem um formato meio diferente, parecendo ali uma chave. E aí a gente descobre no filme que ali, na verdade, é o formato certinho dos destroços da Estrela da Morte e que alguém teria que ter forjado essa faca depois da explosão. E o pior de tudo, a pessoa teria que estar exatamente naquele ponto em que os personagens estavam para alinhar essa faca com o horizonte e encaixar bonitinho a Estrela da Morte. Ou seja, você tem um planeta inteiro e para você achar o lugar certo do trono, você teria que estar naquele metro quadrado do planeta com a faca em mãos para encontrar o lugar certo. Não faz sentido nenhum, é a coisa mais burra que eu já vi em Star Wars. Ainda nas conveniências forçadas, a gente tem o tal do sacrifício, entre aspas, do C-3PO, onde ele precisa apagar a própria memória para traduzir o idioma Sith dessa faca por causa de uma lei antiga da República. Mas se você for pensar, isso não faz sentido, porque o C-3PO ele foi montado do zero pelo Anakin Skywalker, lá em Tatooine. Por que um robô caseiro teria esse bloqueio do Senado gravado dentro do seu núcleo? E aí eles tentam fazer uma cena emocional ali, que seria a despedida do C-3PO, simplesmente para algumas cenas depois, o R2-D2 devolver a memória dele. Isso também aconteceu com a morte, entre aspas, do Chewbacca no começo do filme, onde você acha que ele morreu e não dá nem um minuto e já é revelado que ele está vivo. Então, essas coisas assim vão desgastando ainda mais esse filme. E o último ponto que eu levantei é o desperdício dos personagens. A maior vítima dessa falta de bússola na história do desenvolvimento dos personagens talvez seja o próprio Finn, que chegou como uma das promessas mais interessantes dessa nova geração de personagens. Um Stormtrooper que foi raptado quanto criança, treinado desde cedo para ser uma arma letal, mas que acaba acordando para a vida, deserta o Império Fascista e tem uma sensibilidade à força. Imagina as possibilidades. Ele poderia ser um Jedi revolucionário, ele poderia liberar a rebelião lá de dentro, libertando outros Stormtroopers, mas não. O arco dele foi jogado no lixo aos poucos. Ele foi se tornando quase que irrelevante ao longo dos 3 filmes, sempre escanteado em missões secundárias que não agregavam em nada pro final do filme e tendo seu papel resumido a correr pra lá e pra cá gritando Rey repetidamente. Eles trocaram uma oportunidade de ouro no universo de Star Wars por um alívio cômico barato. E pra mim, a coisa que mais me dói quando a gente vê essa trilogia é o fato de a gente não ter nenhuma cena com os 3 personagens legado da trilogia clássica. A gente não tem o reencontro em tela do Mark Hamill, da Carrie Fisher e do Harrison Ford. Luke, Leia e Han não se encontram em nenhuma cena dos 3 filmes e isso é simplesmente um crime. A gente já perdeu a Carrie Fisher, isso nunca mais vai acontecer. E isso é realmente um tapa na cara dos fãs, de você não ter esse reencontro dos 3 em nenhuma cena do filme. Não ia custar nada, nada. Enfim, isso é o que mais me revolta dessa trilogia. Encerrar a saga da família Skywalker pedia muito mais do que só efeito visual bonitinho e nostalgia. E apontar todos esses erros da trilogia sequel não é simplesmente ódio gratuito à trilogia, mas é escancarar que houve sim uma falta de planejamento e uma falta de direção criativa na hora de conduzir essa história. Eu acho que a Disney ficou pensando simplesmente que a marca é tão poderosa que traria já muita gente, faria dinheiro de qualquer jeito, mas eles não pensaram no mais importante, que é contar uma boa história, com bons personagens, com começo, meio e fim. Quando a gente ama muito uma franquia, a gente espera que quem esteja contando ela trate o universo com o mesmo respeito. Entender por que esses filmes fracassaram em se conectar com o público é o primeiro passo para garantir que as próximas histórias dessa galáxia
você não perca a magia. E vendo agora o Mandaloriano e Grogu fracassar retumbantemente nos cinemas, me deixa muito triste. Eu espero que Starfighter consiga dar a volta por cima, mas mais do que isso, eu espero que Star Wars volte a se preocupar não só com o balanço de acionistas no final do ano, mas sim com as histórias que eles querem contar daqui pra frente. Valeu, Adriano Ticiano, Igor S., Matheus Santos, Vitor Bertoli Nascimento, Drone Mood Brasil, Houston Neno Gomes, Christian Pereira e Guilherme Janucci por serem membros apoiadores. Vejo vocês na próxima, e this is the way.